Fala pessoal, tudo bem? Sou o nesse canal Gestor do Futuro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ações Vivara. Ano passado ela soltou aí uma joia bem lucrativa para nós investidores. E se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, vai deixando o gostei e nos seguindo para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Então, para a gente entender sobre Vivara, a gente vai entrar no canal deles, o RI, o Relacionamento com o Investidor, e lá a gente vai ir na parte da companhia para entender sobre ela. E a gente vai ver que ela tem mais de 50 anos de história, é a maior rede de joalheria aqui dentro do Brasil e tem mais de 250 pontos espalhados aqui dentro do Brasil. Dentro da estrutura societária, a gente vai ter 60% dos acionistas controladores e um free float de 40%. A Vivara é formada por duas marcas, a Telerina e a Conipa. Essas duas marcas aí, em relação ao prospecto que eles trouxeram no ano passado, ela fala que a Vivara ela é apenas uma marca, um nome, e aí tem essas duas que fazem a operação de produção das joias em si. Então a composição acionária ficou aí 60% aí para a parte da família, tem 5% do fundo de investimento Verde Asset Management e aí um free float de 34,3% aí para os investidores mais diluído. E para entender um pouquinho sobre essa parte de diluição aí sobre os 60% da família, a gente vai ter que entrar lá no B3, porque no site deles não se diz. Então a gente vai ver que é o Nelson Kaufman, Márcia Monteiro Kaufman, Paulo Kruglisky, Marina Kaufman. Então aí vou ter a porcentagem para vocês, 19, 21, 5%, 14%. Então temos uma família aí no banco da direção dessa empresa. Vamos agora um pouquinho para as informações financeiras, os avisos, comunicados e fatos relevantes. Dentro desses daí, a gente vai pegar somente o aviso ao acionista, porque o resto não trouxe nada de informação que pode impactar dentro da nossa análise. E aqui está falando que eles vão distribuir um JCP, que é juros sobre o capital próprio, de perto de 17 centavos por ação em 15 de dezembro. Isso depois da reunião que eles tiveram. Então, eles botaram esse aviso ao acionista, avisando que iriam postergar esse pagamento do JCP. Em relação à governança corporativa dessa empresa, a gente tem que lembrar que o ticket deles é o Viva 3 aí na Bolsa de Valores, ela atua no novo mercado, que é bem interessante. O conselho é multidisciplinar, ou seja, tem várias pessoas de vários locais diferentes, de vários conhecimentos. 60% dos membros são independentes aí dentro. E aí temos um pouquinho da formação do conselho, mostrando que a família é um dos CEOs aí dentro da empresa. O negócio é verticalizado, onde eles têm bastante empresas, desde a parte de mineração, fazem a arte da joia e fazem as vendas, tanto em quiosques, lojas próprias. E aí a gente vai ver que quando falta um tipo de joia, até 3 dias eles conseguem fazer essa logística de itens, onde que, se dependendo do local onde está, pode demorar apenas um dia. E vemos também que 80% da produção é própria, produz aí 2,6 milhões de unidades, e todos os pontos são de vendas próprias, são 263 pontos pelo Brasil. As marcas aí são a Vivara, a Life Vivara, então a Vivara é um pouquinho mais glamurosa, a Life Vivara um pouquinho mais baixa, a Vivara Fragrância aí com seus perfumes, perfumaria, a Vivara Acessórios aí com óculos e outros objetos como bolsas, Vivara Watches, e também tem algumas marcas aí como Montblanc, a Tag, Swiss, aquele tipo de relógio. Temos os exclusivos aqui dentro do Brasil, a Tommy Hilfiger, a Hugo Boss e entre outras marcas também. Todos esses dados que eu estou pegando aqui são da apresentação institucional da empresa, como vocês estão vendo aí em cima, onde mostrando que a Vivara é uma clássica, moderna, elegante, atua aqui tipo de público, A+, B-, o preço médio, o ticket médio aí de R$ 1.300, lá Vivara é de R$ 185, já muda um pouquinho porque são de prata, o Vivara Watches é aí dos relógios com um ticket médio de 550, a parte aí das fragrâncias, óculos e tal, é de 245. Dentro do Brasil, a gente pode ver nesse mapa aí como está disparado os números de loja, mostrando a distribuição por região e as novas lojas que eles pretendem ter. Então dá para ver um aumento aí na parte sudoeste, sul e nordeste. No Brasil são 207 lojas da Vivara. A Vivara tem um ticket maior, esse ticket médio aí de R$ 725.
A loja Life, ela tem um ticketzinho um pouquinho menor, de 275, porque são públicos diferentes, como vocês estão vendo aí. E temos o quiosque, que trabalha também de uma forma um pouco diferente. E o e-commerce dela cresceu bastante, principalmente durante essa pandemia, mostrando que em 2019 já era 7,5% de toda a receita total vinha do e-commerce. Dentro da receita do ano passado, a gente vai ver que foi de 24,8 bilhões de reais, sendo que 14% foi somente de canetas, pessoal, 20% de bolsas e bagagens, 12,4% de relógios e 52% de joias. Isso é algo que eu não tinha conhecimento e eu gostei bastante de ter essa noção. Não sabia que eles vendiam tanta caneta assim. Em questão dos destaques financeiros, a gente vai ter a receita líquida, que vinha crescendo aí desde 2016 até 2019. A parte do lucro bruto acompanhou aí também essa parte da receita líquida. O EBITDA também acompanhou a parte do lucro, só que a margem dele tende a meio que horizontalizar, ou seja, ela não cresceu tanto, ela vendeu mais efetivamente. Então eles não tiveram um lucro bom, um aumento da margem, eles tiveram somente aumento do lucro. E o lucro líquido, dá para ver que 2016 foi pouquinho, 2017 teve um aumento, 2018 e 2019 ficou ali par. E esse ano está com um pouquinho de dificuldade frente ao que a gente está passando sobre a pandemia. Então a gente vai ter a receita para o canal. A receita aí no segundo trimestre de 2020, comparando com o segundo trimestre de 2019, a gente vai ver que a receita bruta caiu 56%. Dentro das lojas físicas foi uma queda de 83%. O e-commerce cresceu 387%. Sendo que era um valor de 22 milhões e foi para 108 milhões, isso é bem interessante, não era um valor pequeno, era um valor grande antes, até comparando o que será vendido nas lojas físicas, e os outros caiu aí em 80%. Isso aí resultou numa receita líquida do ano passado, foi de 303 milhões de reais para esse ano de 137 milhões de reais. Na parte aí do gráfico de pizza, onde tem uma receita aí por produto, podemos ver que ela ficou bem estável até, sendo que a parte da Life cresceu um pouquinho mais frente que o produto ele é um pouquinho mais barato comparado com a Vivara em si. Então hoje as lojas estão totalmente abertas, são 261, então todas abertas, e eles passaram o perrengue no primeiro trimestre, segundo trimestre aí. Esse terceiro tende a melhorar. No canal do e-commerce, eles fizeram uma informação somente para isso, e a gente vai ver a aceleração de vendas dos canais digitais. Acompanhando os números que são apresentados, a gente vai ver que até de abril até em junho houve um grande crescimento, frente que as lojas estavam fechadas, então isso impulsionou um pouco desse e-commerce e ainda está impulsionando, crescendo esse número de vendas. O lucro bruto e a margem bruta, olhando tanto no segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020 e o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020, a gente vai ver que a margem ela cresceu e o lucro em si ela caiu em quantidade. Isso demonstra um bom trabalho do pessoal aí que está administrando. Então o EBITDA ajustado teve prejuízo nesse trimestre. De 2019 foi de 60 milhões, só que nesse semestre foi de prejuízo de 420 mil reais. O EBITDA em si, então não teve prejuízo, que foi de 174 para 12 milhões, então teve uma queda de quase 93%. Temos aí a parte da receita líquida, resultado financeiro e tal, mas o que eu quero mostrar mesmo é a parte do lucro líquido, onde que no segundo trimestre de 2019 foi de 156 milhões de reais, nesse trimestre foi uma queda de 1,7 milhões, então estão em vermelho. Só que é um valor pequeno e o segundo trimestre foi difícil para todas as empresas, e vendo que o comportamento dela foi de melhora nessa parte de margem, e aqui a gente tem um lucro menor, e o próximo trimestre já vai recuperar essas dívidas que ela se formou aí com esse valorzinho de 2 milhões de reais. O CAPEX seria quanto que a empresa tem que se reinvestir para continuar competitiva. A gente vai ver que no segundo trimestre de 2019 foi de 6,5 milhões e nesse ano foi de 12,1 milhões. Isso teve um aumento de 86%, bem interessante. Novas lojas
cresceram aí, o custo, o CAPEX foi 3 vezes maior, a manutenção também cresceu 3 vezes, a parte da fábrica diminuiu em 1/3, a parte de sistemas, o TI, continuou o mesmo tipo de investimento e os outros deu uma decaída. Então o CAPEX aqui é de 8,8% frente ao ano passado, que foi de 2,2%. Lembrando que a gente está comparando o faturamento daquele ano com o CAPEX daquele ano e o faturamento desse ano com o CAPEX desse ano. Então esse aumento tem um grande aumento, esses 6,7 pontos percentuais se condizem com os números. Então a parte da dívida no primeiro trimestre de 2020 foi de 300 milhões de reais de empréstimos e isso no primeiro semestre de 2020 foi para 320 milhões de reais. Houve um pequeno aumento, só que vamos comparar um pouquinho da dívida líquida sobre o EBITDA ajustado para ver quantos anos demoraria para se pagar. E no primeiro trimestre de 2020, a gente vai ver que demoraria 0,7 vezes ir perto de 10 meses, já ia se pagar essa dívida. E hoje, no primeiro semestre, agora com esses dados, vai demorar 1,3, ou seja, vai demorar 1 ano e 4, 5 meses por aí. Não foi um aumento muito grande, lembrando que o lucro que ela tinha, que ela vinha tendo, que era aí perto de 180, 220 milhões, aí fazem juízo com esse tipo de dívida, não me assusta, tá bem tranquilo nessa parte. Pegando o release deles nos destaques financeiros, a gente vai ver que a receita líquida ela caiu 54%, onde que o EBITDA, onde era 57,6%, uma margem muito boa e foi para 9%. O EBITDA ajustado, que era de 20%, caiu para menos 0,3%, isso não me assusta. O lucro líquido da empresa era de 51,7%, caiu para menos 1,2%. E a parte do lucro líquido mesmo, ajustado, que era de 13,4%, foi para 1,2%. Então esse ROI que a empresa apresentava antes, como eu mostrei lá na apresentação institucional, ela continuou fazendo juízo a esses pontos. A receita por canal agora, comparando com o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, a gente vai ver que a receita bruta ela caiu aí em 56%, as lojas físicas caíram em 83,2%, o e-commerce ela cresceu 387% e a receita líquida caiu então com um total de menos 54%. Não é um número assim tão pessimista, são números aceitáveis para o comportamento dessa empresa vinha vindo. Não foi tão impactada, tem uma saúde boa essa empresa, então ela vai passar bem, ela tende a voltar ao valor do patamar dela e ela possivelmente vai crescer mais comparando com o valor que ela estava antes e esse agora. Exemplo, se você pegar a cotação que ela está hoje de R$27, sendo que ela estava custando antes perto dos 34, 33 reais, se a gente pegar o lucro que ela tem e o valor da ação, ela está fazendo, se condizem em si. Então, na minha opinião, é uma empresa aí aceitável de se ter dentro da carteira, não é uma empresa onde me assusta, ela tem fundamentos, ela tem posicionamento, passou bem durante essa pandemia e ela tende a continuar trazendo esse crescimento que ela vinha tendo. Lembrando que a economia aqui no Brasil, comparando com os países que a gente tem aqui na América Latina, o Brasil é forte, é um país respeitável aqui dentro e ele tem uma economia interessante para esse tipo de público da Vivara. Então ela pode sim continuar esse tipo de crescimento como ela vinha demonstrando aí nos números e pode ser sim uma empresa pensando aí num médio prazo, talvez, de investimento. Essa é a minha opinião. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra, venda, qualquer tipo de investimento, de manutenção aí na sua carteira de investimento. E se você gostou desse tipo de conteúdo, vai deixando o gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você.